Seleção brasileira agora. A seleção brasileira já está em Singapura na disputa para disputar os amistosos contra Nigéria e Senegal. Hoje teve coletiva de imprensa. Quem falou por lá foi o zagueiro Marquinhos. Rafael De Angeli acompanhou. Olá, amigos do Sport TV. Começaram os trabalhos da seleção brasileira aqui em Singapura, mas o técnico Tite ainda não tem todo o elenco à disposição. Fez um treinamento nessa segunda-feira apenas com 11 jogadores. À noite, outros 3 se apresentaram vindo do Brasil: Everton, Cebolinha, Matheus Henrique e Santos. E nesta terça-feira o restante do elenco acaba se apresentando por aqui. O primeiro amistoso é na quinta-feira contra a seleção de Senegal, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. E no domingo contra a seleção da Nigéria, no mesmo horário. O Brasil vem de 2 resultados ruins: um empate contra a Colômbia e uma derrota para o Peru na última data FIFA, no mês passado, nos Estados Unidos. E por isso os resultados aqui contra Senegal e Nigéria são importantes na preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 2022. Como disse o zagueiro Marquinhos. Sempre importante, né, o resultado. A gente, principalmente aqui com a camisa da seleção brasileira, a gente sabe o quanto que conta, né? O caminho longo até lá, a gente tem que ir pensando passo a passo, saber que a gente tem muita coisa a melhorar, a se fazer, né, a crescer, né, enquanto equipe, quanto tudo, né, e creio que assim a gente pode juntar uma boa Copa do Mundo com bom desempenho e título no final. Lino, a gente estava falando aqui dos jogadores convocados dos clubes para a seleção, o quanto eles fazem falta aos clubes brasileiros. E esses jogadores que o Tite está pegando, que atuam no Brasil, eles fortalecem bastante a nossa seleção, você acredita? Eu acho que é importante o Tite, fortalecem o trabalho do Tite, a ideia de renovação do Tite. E tomara que ele utilize esses jogadores. De que adianta você desfalcar as equipes brasileiras se você não usa esses jogadores depois. Quero ver o Gabigol jogar, quero que o Tite ache posicionamento para o Neymar, ou pelo menos comece a trabalhar isso dentro da seleção brasileira, que ele ouse um pouquinho mais. E essa ideia de ousadia está associada a esses novos nomes. Eu quero é ver em campo, Lisandro. Eu estava aqui fazendo as contas quando você falava, dos 23 convocados, 7 atuam no Brasil. É um número expressivo, levando em consideração aí outras convocações de outros tempos, né? Mas é uma invasão desnecessária da seleção brasileira no futebol nacional. A gente já falou bastante sobre isso. Ano que vem vai amenizar um pouco, mas ainda assim as datas FIFA ainda vão coincidir com o Campeonato Brasileiro na saída da data FIFA. Alguns clubes não vão poder utilizar, dependendo de onde forem jogos, enfim. Tem uma série de composições que a CBF precisa levar mais a sério e o Brasileirão precisa ter um peso que o Brasileirão tem na cabeça de Jorge Jesus, por exemplo, que valoriza tanto a disputa, é o nosso grande campeonato, é o nosso grande produto. Se a CBF não cuidar dele, realmente o Campeonato Brasileiro enfraquece e a gente não quer um Brasileirão enfraquecido. E esses adversários africanos aí, Senegal, Nigéria... é uma boa enfrentá-los? Eu acho que a seleção brasileira sempre precisa buscar adversários de um outro nível. É a cobrança que a gente já faz há muito tempo. Mas, levando em consideração o tipo de trabalho que o Tite está fazendo agora, chamar novos jogadores, estruturar a equipe e, a partir daí, buscar outras opções, o adversário tem menos importância agora. Nesse momento, tem menos importância.